I am a border woman. I grew up between two cultures, the Mexican, with a heavy Indian influence, and the Anglo, as a member of a colonized people in our own territory. I have been straddling the Texas Mexican border and others all my life. Hatred, anger, and exploitation are the prominent features of this landscape. Em um período marcado pela entrada dos debates sobre pós-modernismo e pós-estruturalismo na academia estadunidense, observamos o questionamento das verdades, deslocamento das epistemologias dentro do feminismo e das múltiplas opressões constitutivas das diferenças entre as mulheres. O emergir de Gloria Anzaldúa na discussão sobre diferença no feminismo norte-americano não pode ser menosprezada. Ela trouxe, a partir de seu lugar de escritora chicana, às margens do cânone, intervenções das mulheres feministas de cor, lésbicas, judias e mulheres do terceiro mundo, entre outras, para o centro do debate feminista estadunidense, até então dominado pela visão turva das feministas consideradas brancas, anglófonas, heterossexuais, protestantes e de classe média. Com a irrupção dessas vozes histórica e estruturalmente reprimidas ou sem espaço, a discussão sobre diferença se desloca do plano de uma dicotomia de gênero, a diferença entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, e caminha rumo à exploração das diferenças entre as mulheres e no interior dessa tônica, que marcou principalmente as preocupações intelectuais e práticas militantes feministas na década de 1980, revelando o reconhecimento de que o campo social está intersectado por várias camadas de subordinação que não podem ser reduzidas unicamente à questão de gênero. Vale ressaltar que Glória também marca o início, muitas vezes apagada, daquilo que viria a se denominar o pensamento queer, em que já nos anos 80 ela tomava e tramava para si esse termo, que foi por anos sinônimo de algo pejorativo, principalmente a corpos dissidentes. Comecei a pensar: sim, sou ticana, mas isso não define quem eu sou. Sim, sou mulher, mas isso também não me define. Sim, sou lésbica, mas isso não define tudo o que sou. Sim, venho da classe proletária, mas não sou mais da classe proletária. Sim, venho de uma mestiçagem, mas quais são as partes dessa mestiçagem que se tornam privilegiadas? Só a parte espanhola, não a indígena ou a negra. Comecei a pensar em termos de consciência mestiça. O que acontece com gente como eu que está ali no entre-lugar de todas essas categorias diferentes? O que é que isso faz com nossos conceitos de nacionalismo, de raça, de etnia e mesmo de gênero? Eu estava tentando articular e criar uma teoria de existência nas fronteiras. Eu precisava, por conta própria, achar algum outro termo que pudesse descrever um nacionalismo mais poroso, aberto a outras categorias de identidade. Comecei a pensar: sim, sou ticana, mas isso não define quem eu sou. Sim, sou mulher, mas isso também não me define. Sim, sou lésbica, mas isso não define tudo o que eu sou. Sim, venho da classe proletária, mas não sou mais da classe proletária. Sim, venho de uma mestiçagem, mas quais são as partes dessas mestiçagens que se tornam privilegiadas? Só a parte espanhola, não a indígena ou negra. Comecei a pensar em termos de consciência mestiça. O que acontece com gente como eu, que está ali no entre-lugar de todas essas categorias diferentes? O que é que isso faz com nossos conceitos de nacionalismo, de raça, de etnia e mesmo de gênero? Eu estava tentando articular e criar uma teoria de existência nas fronteiras. Eu precisava, por conta própria, achar um outro termo que pudesse descrever um nacionalismo mais poroso, aberto a outras categorias de identidade. Glória Evangelina Zaldúa nasceu em 26 de setembro de 1942, no Vale do Rio Grande, no Texas, um lugar de grande importância para pensarmos as fronteiras que Glória se encontrava, seja geográfica, Estados Unidos-México, seja nas histórias nacionais em que os Estados Unidos usurpam o território mexicano e desloca produz outras identidades ali,
Em 1968, ela se forma em inglês pela Pan American University, hoje conhecida como University of Texas Rio Grande Valley. Obteve seu mestrado em inglês pela Universidade do Texas em Austin, unindo-se nesse momento com poetas radicais como Gottfried Hedwig e Ricardo Sanches. Para Glória, ser professora de inglês era uma forma de resistir e se rebelar nesse lugar que professoras brancas menosprezavam alunos chicanes, alegando que não sabiam falar inglês corretamente. Glória abandona por um tempo suas pesquisas relacionadas aos grupos chicanos e retoma quando faz seu doutorado na Califórnia em 1977. Glória ganhou o prêmio Before Columbus Foundation American Book Award em 1986 com seu livro This Bridge Called My Back. No ano de 91 ganhou o prêmio Lambda Lesbian Small Book Press Award, o prêmio de Lesbian Rights e o National Endowment for the Arts Fiction Award. Em 92 obteve o South Award of Distinction. Em 2001 ganhou o prestigioso prêmio American Studies Association Lifetime Achievement Award e morreu em 15 de maio de 2004 em Santa Cruz, na Califórnia, por complicações com a diabetes. Tinha 61 anos de idade. De importância incontestável, em Um Teto Todo Seu, Virginia Woolf questionou e reivindicou um teto para si, metaforicamente exigindo maior espaço às mulheres na produção e reconhecimento literário. Recentemente, um coletivo de mulheres editoras decidiu publicar uma edição só de prosa, alegando que a poesia era uma forma artística menos rigorosa ou séria. Mesmo a forma que nossa criatividade toma é muitas vezes uma questão de classe. De todas as formas de arte, poesia é a mais econômica. Ela é a que é mais secreta, a que requer menos trabalho físico, menos materiais, e é a que pode ser feita entre turnos, na copa do hospital, no metrô e em retalhos de sobra de papel. Nos últimos 2 anos, escrevendo uma novela com um orçamento apertado, eu pude compreender as enormes diferenças nas demandas materiais entre poesia e prosa. Na reivindicação de nossa literatura, a poesia tem sido a voz principal das pessoas pobres, da classe operária e das mulheres de cor. Um teto próprio pode ser uma condição à escrita da prosa, mas também são resmas de papel, uma máquina de escrever e tempo de sobra. Glórias Naldual, como Audre Lorde, sabiam que as experiências de mulheres chicanas do terceiro mundo, negras, não as permitiam esse tempo e espaço, tramando outras possibilidades. A poesia como uma arma política que articularia uma luta arte-vida. Recentemente, um coletivo de mulheres editoras decidiu publicar uma edição só de prosa, alegando que a poesia era uma forma artística menos rigorosa ou séria. Mesma forma que nossa criatividade toma é muitas vezes uma questão de classe. De todas as formas de arte, poesia é a mais econômica. Ela é a que é mais secreta, a que requer menos trabalho físico, menos materiais e a que pode ser feita entre turnos, na copa do hospital, no metrô e em retalhos de sobra de papel. Nos últimos 2 anos, escrevendo uma novela com orçamento apertado, eu pude compreender as enormes diferenças nas demandas materiais entre poesia e prosa. Na reivindicação de nossa literatura, a poesia tem sido a voz principal das pessoas pobres, da classe operária e das mulheres de cor. Um teto próprio pode ser uma condição à escrita da prosa, mas também são resmas de papel, uma máquina de escrever e tempo de sobra. Audre Lorde. Esqueça o quarto só para si. Escreva na cozinha, tranque-se no banheiro. Escreva no ônibus ou na fila da Previdência Social, no trabalho ou durante as refeições, entre o dormir e o acordar. Eu escrevo sentada no vaso. Escrevo sobretudo para aquelas mulheres que não falam, que não verbalizam, porque elas, nós, estamos aterrorizadas, porque fomos ensinadas a respeitar mais o medo que a nós mesmas. Fomos ensinadas a respeitar nossos medos, mas devemos aprender a nos respeitar e a respeitar nossas necessidades. Audre Lorde, Minhas Palavras Estarão Lá, 1983.
Nesse sentido, a dicotomia razão e emoção é colocada em xeque por Glória, como Audre Lorde, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, que dividia saberes entre racionais e emocionais e posteriormente hierarquizavam em superior, ligado ao racional, e inferior emoção. Não somente isso, Glória, além de trazer um texto que transita entre uma miscelânea linguística da poesia do cotidiano de mulheres chicanas, do terceiro mundo, queer, negras, ela escreve mutuamente a partir de cartas, ensaios e textos acadêmicos, negociando e propondo modos outros de produção de conhecimento que fujam da branquidade euro-estadunidense. E mais, ela rompe com a língua inglesa como pura e opera com uma pluralidade de línguas que atravessam sujeitos chicanes, marimátias, sapatões, tornando audível e inteligível as experiências minoritárias que escapam da violenta linguagem branca. Frisamos que nos Estados Unidos não há uma língua oficial do país. Cada estado tem suas próprias leis e chicanes não somente têm o inglês enquanto língua, mas o espanhol e as línguas indígenas. Para ela não há diferença entre ciência e espiritualidade, pois isso seria a higienização de saberes outros em que a racionalização branca, heterossexual e masculina promoveu na tentativa de diminuir e inferiorizar outras sociedades. Uma mestiçagem da escrita que, colocada anteriormente como menor, como não pura, escancara as relações de poder que produzem o verniz da verdade. Nada é eliminado, o bom, o ruim e o feio. Nada rejeitado, nada abandonado. A nova mestiça não só sustém contradições, como também transforma as ambivalências em outra coisa. Soy um amaciamento. Sou um ato de juntar e unir que não apenas produz uma criatura tanto da luz como da escuridão, mas também uma criatura que questiona as definições de luz e de escuro e dá-lhes novos significados. Nessa direção, Glória reivindica as fronteiras como lugar de resistência, de ruptura, de implosão e explosão também, em que a mistura encontra o local propício nas oportunidades de juntar e unir os fragmentos, questionando-os e criando um novo conjunto, fugindo ainda de categorias tão binárias sobre as existências. Então podemos pensar a resistência como ato de criação, não somente de contra-ataque. Isso é uma nova direção que é tomada também. Em 1987, Glória Anzaldúa lança seu livro Borderlands, La Fronteira, The New Mestiça, o qual se situa entre vários gêneros textuais concomitantemente, operando-os e os subvertendo. Mistura de poesia, autobiografia espiritual, ficção, discurso analítico e escrito em vários idiomas, inglês, espanhol, várias línguas e dialetos indígenas. Borderlands é visto por algumas feministas como a tentativa de Anzaldúa de ir mais além do feminismo da diferença do início dos anos 80, das abstrações desconstrucionistas ou sinais da diferença pura de algumas vertentes pós-estruturalistas para o escrutínio geopolítico das mestiçagens e hibridismo presentes na explosiva zona de contato que caracteriza a fronteira entre México e Estados Unidos. Em outras palavras, a nova mestiça de Anzaldúa, com sua consciência polivalente e por meio de uma prática performativa textual, transversiva, ocupa em constante sobreposição e deslocamento as brechas de vários vetores de diferenças resultantes dos desequilíbrios históricos e das exclusões múltiplas. O que percebemos é que Glória escancara a necessidade da construção dessa nova linguagem, que deriva de fato da autora se sentir roubada da sua própria língua nativa ao longo de sua vida, desde a escola, quando o idioma não era ensinado e valorizado, ao contrário, era tratado de forma pejorativa. Outra importância apontada é a da linguagem de denunciar os conceitos culturais dominantes que, na maioria dos casos, se materializam em relações assimétricas que velam narrativas de opressão e exclusão. This Bridget Called My Back é considerado uma das mais emblemáticas antologias feministas lançada originalmente em 1981,
Organizado juntamente com Thierry Moraga, trata de uma coleção de testemunhos de mulheres que se expressavam através de ensaios pessoais, críticas, entrevistas, depoimentos, poesia e arte visual, denunciando um sistema opressor e reivindicando a liberdade de cor e de etnia quando mulheres negras, latinas, asiáticas e nativas americanas relataram suas diferentes formas de experimentar os Estados Unidos. A antologia se divide em 6 partes temáticas que antecipam o conteúdo veiculado em cada uma delas. Children Passing in the Street, The Roots of Our Radicalism, Entering the Lives of Others, Theory in the Flesh, and When You Leave, Take Your Pictures With You, Races in the Women's Movement, Between the Lines on Culture, Class and Homophobia, Speaking Tongues, The Third World Woman Writer, e El Mundo Surdo, The Vision. Ao todo são 27 autoras, além das editoras, e um artigo assinado pelo Combahee River Collective. São elas Toni Cade, Bambarra, Dona Kate Rushing, Nellie Wong, Mary Hope Lee, Rosario Morales, Naomi Little Bear, Crystals, Jenny Lin, Mitsui Yamada, Anira Valerio, Barbara Cameron, Aurora Levins Morales, Hokari Carrillo, Gabrielle Daniels, Judith Maskovich, Doris Davenport, Audre Lorde, Hattie Grosset, Barbara Smith, Beverly Smith, Terry Clark, Barbara Noda, Merle Wu, Mirta Quintanales, Norma Alacon, Andrea Canaan e Pat Parker. Segundo Costa e Ávila, a obra é uma das mais importantes antologias emblemáticas do feminismo da diferença, em que um contexto, como havíamos dito, no qual predominava o discurso das feministas brancas, anglófonas, heterossexuais e de classe média. Nesse sentido, então, quando essas vozes históricas e estruturalmente reprimidas vieram à tona, deslocando esses polos binários, a partir então dessa discussão das diferenças étnicas, raciais e pós-coloniais. Então, em tal momento, percebeu-se que o movimento feminista, e aqui leia-se um movimento no âmbito norte-americano e estadunidense, se afasta das discussões sobre o determinismo biológico para se voltar às particularidades socioculturais dos sujeitos, ou melhor, das mulheres, o que amadurecerá nos anos seguintes na formalização de importantes conceitos, como o de interseccionalidade, produzido no contexto do feminismo negro. Como ticana, mestiça, de classe operária, um ser composto, amálgama de culturas e de línguas, uma mulher que ama mulheres, lésbica, é uma palavra cerebral, branca e classe média, representando uma cultura dominante inglês somente, derivada da palavra grega lesbos. Como ticana, mestiça de classe operária, um ser composto, amálgama de culturas e línguas, uma mulher que ama mulheres, lésbica, é uma palavra cerebral, branca e classe média, representando uma cultura dominante, inglês somente, derivada da palavra grega lesbos. Queer, que tem como tradução estranho, e usado pejorativamente para atacar gays, lésbicas, transexuais, corpos dissidentes, é uma forma também de nos colocar em estranhamento. Anteriormente, quando Glória propõe um amaciamento, mas um deslocamento, um questionamento, é nessa direção que podemos tomar todo esse contexto. Embora para Glória, muitas hispânicas se identifiquem com o termo lésbica, que nada significava e chegou bem depois do queer em sua terra, ele traz problemáticas de uma categoria branca, que apagaria essas diferenças. Putamala, uma terrana tortilleira. Me chame Loquita, Rotita, Marimacha, Parruelona, Lambiscona, Culeira. Essas são palavras que cresci ouvindo. Essas palavras em espanhol, ticana, ressoam em minha cabeça e evocam sentimentos e significados viscerais. Me chame Loquita, Rotita, Marimacha, Parruelona, Lambiscona, Culeira. Essas são palavras que cresci ouvindo.
Essas palavras em espanhol, chicanas, ressoam em minha cabeça e evocam sentimentos e significados viscerais. Novamente, Glória postula, ou melhor, reclama para si aquilo que ela quer ser nomeada nessa negociação e invenção de mundos outros. Ela sabe que precisa ser identificada dentro de um contexto chicano, em que a língua inglesa também faz parte. Dyke ou queer são as categorias as quais Glória toma para si nessa guerra. É muito fácil culpar todos os homens brancos e as mulheres feministas brancas, ou a sociedade, ou nossos pais. O que dizemos e o que fazemos volta sempre a nós. Então vamos assumir nossa responsabilidade, colocá-la em nossas mãos e carregá-la com dignidade e força. Ninguém irá fazer meu trabalho de merda. Eu mesma limpo o que sujo. Às vezes precisamos desse guarda-chuva para solidificar nossas trincheiras contra intrusos. Como outros pensadores desse momento, que utilizavam da linguagem como armas combatentes, Glória também vê essa estratégia de luta contra as opressões. Obviamente, nada é digerido com facilidade. Dyke ou queer homogeneizam as existências que transitam pela diferença, e é preciso afirmar. Adjetivos são uma forma de coagir e controlar. A cultura dominante não especifica quem é, universalizando-se. Posicionamento é ponto de vista. Uma pessoa queer mestiça de cor é empurrada tanto pelo mundo heterossexual quanto por gays brancos para dentro de um molde lésbico ou homossexual, quer ele, ela, caiba ou não. Mesmo se estivermos famintas, não somos pobres de experiências. Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo. Coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Como dito, as dicotomias solidificadas são rompidas com a lua, e ela se coloca numa identidade à deriva, como o percurso de um rio que se encontra com outros, e é observado de diferentes formas. Poesia e prosa, arte e vida cotidiana, academia e experiência fora da academia, tensionamentos que provocam uma concepção outra sobre sujeitos, mas também a forma de lidar com essas questões. Quando ela escreve uma carta para as escritoras do terceiro mundo, ela abdica de uma literatura para todos e direciona a certas escutas leituras. Como um chamamento para a revolta, em que alianças precisam ser tecidas entre chicanas, mulheres de cor, terceiro-mundistas, que transitam por territórios múltiplos e que nessa travessia precisam de aliados juntos, porque existe cumplicidade para confabular. A serpente que Glória Zaldu evoca das astecas, conhecida como uma divindade fazedora, transgressora de fronteiras entre céu e terra, é uma metáfora para um movimento acelerado, para o olhar astucioso e a língua da serpente, a língua mítica, que tem a possibilidade de criar outras realidades. Glória escreve rompendo qualquer hierarquia binarismo existente, como da razão, emoção, masculino, feminino, homem, mulher, homossexual, heterossexual. Percebemos que não existe qualquer possibilidade de negociação entre ambos. Eu digo, mulher mágica, se esvazie. Choque você mesma com novas formas de perceber o mundo. Choque seus leitores da mesma maneira. Acabe com os ruídos dentro da cabeça deles.